Bom dia para todos e a paz do Senhor Jesus a cada coração, a cada vida que vai ouvir e ver esse vídeo. Obrigado, Deus, né? Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida daqueles que vão ouvir e ver esse vídeo. Eu agradeço de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, por esta manhã de domingo, que esse sol brilhando no céu, o vento assoprando na terra, os passarinhos cantando, os homens vagueando de um lado para o outro, e nós estamos aqui nesta manhã para trazer uma palavra da Bíblia Sagrada para os nossos corações. Porque primeiro a palavra de Deus fala comigo, aí depois vai falar com cada um que ouvir e que ver esse vídeo. Amém? Tudo de bom para você nesse domingo, viu? Que você que vai ouvir esta palavra, essa palavra maravilhosa que fala da humilhação, ou fala da ingratidão, fala assim da pessoa que se exalta, daquela que exalta, daquela que se humilha, né? Fala. Então, uma palavra do Senhor nesta manhã é lá em Lucas, aleluia, né? Lucas 18, 10. Ó, Lucas 18, 10. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. A palavra do Senhor diz assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó sim, ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aleluia. O 12 diz assim: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar o olho ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. E Jesus então disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Olha só, irmãos, que palavra linda, palavra de ensinamento, palavra que mexe no nosso coração, que mexe na nossa alma. Aqueles dois homens, eles entraram no mesmo instante no templo para orar. Mas um era fariseu e o outro era publicano. E o fariseu, então, ele começou a se gloriar ele mesmo na presença de Deus no templo. E ele dizia assim, olha aqui, o 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúltero, nem ainda como esse publicano. Ele nem conhecia a vida do publicano, mas ele já apontou para o publicano. Eu não sou como os demais homens, nem como este publicano. Então, ele estava se exaltando. Ele estava se exaltando na presença de Deus. Enquanto Deus estava olhando a sua oração, ele estava falando assim: eu jejuo 2 vezes por semana, dou todo o meu dízimo de tudo que eu possuo, mas só que ele estava apontando uma pessoa que ele não conhecia, uma pessoa que ele nem sabia, né? Então ele disse assim: esses homens roubadores, injusto, adúltero,
Ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubador, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. Então ele estava apontando o publicano. Ele queria se mostrar para Deus que ele fazia tudo de bom, não, e o publicano não fazia nada. Mas ali naquele momento, o publicano também, ele humildemente, ele não conseguia levantar os olhos para o céu, porque ele se sentia o mais vil pecador. Ele sentia o mais vil pecador. Então ele disse assim, o publicano estando de pé, de longe nem ainda queria levantar o olho ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Olha só. Ele não ousou expressar nenhuma questão. Ele não se apontou que ele fazia isso, fazia aquilo. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Ainda que a nossa boca não fale, ainda que os nossos lábios não movam, ainda que as lágrimas não corram nos nossos olhos, mas Deus conhece o profundo do nosso ser. Aquele homem, aquele publicano, e de longe ele não ousava olhar para o céu. Ele se considerava o mais vil pecador. Ele considerava o mais vil pecador que não tinha o direito de olhar para o céu. Mas ele dizia, Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Deus conhecia e Deus conhece. Quando aquele homem, aquele fariseu, ele estava orando, Deus sabia que ele estava se engrandecendo por tudo aquilo que ele estava fazendo, mas na realidade ele estava apontando alguém, ele estava apontando alguém sem conhecer o coração daquela vida. Sem conhecer aquela pessoa, ele estava apontando. E quantas vezes na nossa vida nós fazemos isso? Não conhecemos as pessoas, não sabemos quem ela é, mas nós julgamos pela aparência, pelo seu modo, mas nós não vemos lá dentro da sua alma, do seu coração, o que preza a Deus, aleluia, alamassurianda, o que preza a Deus é o nosso ser, o nosso sentimento, aquilo que vai aqui que Deus conhece. Porque o homem pode olhar para nós, e nós podemos olhar para o homem e não ver nada, nada de agradável. Pode até nos julgar, mas nós desconhecemos que aquela pessoa tem um coração amável perante Deus. E Deus sabe de tudo. Olha só, irmãos, que coisa linda, que palavra maravilhosa. Enquanto aquele fariseu se gloriava. Não adianta, a palavra do Senhor diz que você pode dar tudo que você tem para um pobre, der o seu corpo ser queimado pela vida de outra pessoa, mas se aquela pessoa não se converter a Deus, de verdade, verdadeiramente de Deus, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Porque se a pessoa não quiser aceitar Jesus como único e salvador da sua vida e levar uma vida santa, sadia, aqui dentro, não é na boca para fora, porque falar, diz que até papagaio fala, mas nós temos que ter Deus aqui, ó, dentro da nossa alma. Deus conhece o profundo do nosso ser. Deus conhece. Deus conhece. Então, enquanto aquele fariseu se elogiava, então quer dizer que a palavra do Senhor disse, aquele fariseu, ele podia dar tudo, dízimo, orar, jejuar, consagrar a vida dele,
Mas ele estava longe de Deus. Ele estava longe. Enquanto o publicano, que não ousou palavra alguma, mas disse só assim: tenha misericórdia de mim, pecador. Ele desceu justificado para sua casa. A palavra do Senhor aqui disse assim: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Aleluia, né? Aleluia. Pode você não dar nada. Pode você não ter nada para oferecer e nada para dar. Mas se o seu coração é um verdadeiro canto de que Deus mora, que o Espírito Santo de Deus trabalha, então você terá tudo de Deus na sua vida. Ainda, irmãos, ainda, minha querida, que alguém olha para você e diz assim: ah, isso aí não é nada. Esta pessoa aí não é de nada. Porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes eu sinto quando as pessoas me desprezam, não aceita o que eu falo. Muitas vezes não aceita a palavra que eu falo. Acha que eu estou falando algo que não é de Deus. Eu sinto isso. Mas só uma coisa, Deus conhece. Deus me conhece. E não vou importar como alguém que lança pedra sobre a minha vida, ou lança palavra contra a minha vida. Elas vão cair no chão. Elas vão cair no chão. Porque a minha cabeça está levantada e o meu coração está aberto para a palavra de Deus, que eu amo, irmãos. Então a palavra do Senhor nesta manhã diz, né? Que Jesus disse assim: aquele desceu, o publicano desceu para a sua casa justificado, mas o fariseu, não. Amém, igreja? Amém, irmãos? Em nome de Jesus, né? Então você fica com esta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Medita nela, em nome de Jesus.